Boa noite, boa tarde, porque ainda está sol claro. Boa tarde, amigos, irmãos queridos, gente da caminhada e que está presente aqui. Eu queria que, se você que está aqui, de fato está aqui, e não em muitos lugares além de aqui também, queria que você desse aí a todos o seu desejo de uma boa tarde. Uma boa tarde. A tarde boa de um domingo de um sol fresquinho de inverno. Boa tarde a todos. Essa é a 62ª reunião do Caminho da Graça em Santos, que é feita assim, de modo virtual. E o virtual, eu já disse muitas vezes, ele não é o contrário de real, ele é o contrário de presencial, entretanto, ele é muito real. Isso significa que a palavra refletida aqui, a palavra sobre a qual se medita aqui, ela, tal qual aquela que nós fazemos quando estamos reunidos em carne, esta palavra, ela tem seu poder de realizar aquilo que ao Senhor lhe apraz, está escrito. Ainda que seja conduzida por tecnologia virtual, ela, sendo palavra de Deus, é capaz de separar juntas e medulas, corpo e espírito, de discernir profundamente o coração do homem. Ela continua palavra. E eu, então, te estimulo a estar aqui, neste lugar que é seguro no que diz respeito à saúde pública, mas que não é seguro em relação à manutenção da sua atenção. E daí que eu te peço em nome de Jesus, orando contigo, que tu fiques aqui esse tempo, esse instante, esse pouquinho, esta hora. Que tua mente se aquete, que teu coração pare de fibrilar, que você tenha avidez e desejo pelo conhecimento do Senhor. Então eu coloquei aí para vocês lerem um versículo aí nos comentários, que o Caio pode também pregar aqui na tela, lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 7 em diante, onde Paulo ele é muito singelo, muito simples, muito direto em relação à forma de pensar no Evangelho. E aí está escrito: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. A nossa vida não é ensimesmada, não quer dizer que existe só por si mesma. Nós não somos simplesmente seres orgânicos, é que o Paulo está dizendo. E que as coisas que nos acontecem no organismo não significam que são só coisas do organismo. Nós não somos só a mera junção de elementos químicos que nos constituem, não somos as coisas físicas que nos transformam em corpo, pois nenhum de nós somos só o que somos, e nenhum de nós, quando morre, deixa de ser todas essas coisas que para si era. É isso que ele está dizendo para concluir. Se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos.
Desse modo, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém? É uma declaração de fé, é uma declaração de vida, é uma declaração de filosofia de vida, é uma declaração que resume, simplifica e sintetiza o Evangelho. Somos do Senhor, não importa a circunstância em que estamos, não importa nem a circunstância em que somos, se vivos ou mortos, do Senhor somos, pertencemos a Ele, nada nos afasta dele, vida não nos separa dele, morte não nos distancia dele. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em seu Filho, Jesus Cristo, a quem pertencemos, de quem somos para sempre, de quem recebemos um selo permanente, um carimbo que não se apaga. Então não importa. Se estivermos constituídos da vida física tal a que vivemos e que me faz agora dirigir essas palavras para você, quando eu sopro fôlego de vida e respiro, inspiro e expiro, eu sou do Senhor. Mas se eu passo daqui, e se esse órgão e este corpo e esse tabernáculo se destitui, se pulveriza, se desfaz, se torna pó, volta ao barro, entretanto, pertenço ao Senhor. De modo que tudo aquilo que me foi prometido transcende a própria vida. As promessas de Deus para mim são para esta vida e para outra, e não sendo aplicadas nessa por causa das limitações com as quais a gente tem que lidar, ela é seguramente, sempre, vida eterna no Senhor. Eu sei que, obviamente, o que eu estou falando não deixa de ser o óbvio da fé. Mas se é assim, por que a gente não crê então, hein? O que eu quero dizer é, por que a gente ainda se pergunta coisas? Quem vive, vive para Deus. Quem morre, morre com Deus. E quem são? Eu não sei. Eu já falei 1000 vezes, para mim é céu. Está todo mundo no céu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Está todo mundo que a Deus importa que esteja com Ele, não a mim. O mesmo texto diz, não julguem ninguém. Vocês não conhecem ninguém. E ninguém sabe os pactos que Deus tem com quem quer que seja. Viva livre da apreensão e da necessidade do julgamento sobre os destinos eternos das pessoas. Tudo está consumado. Mas tem gente que não se sabe que pertencente ao Senhor. Tem gente muito próxima de Deus que não sabe que pertence a Deus. Você pode perceber como Jesus sintetiza isso na parábola do filho pródigo. Não é verdade? Na parábola do filho pródigo, um pede os bens e se vai, e considera Deus como morto, enquanto ele mesmo é um morto-vivo pelo mundo. O pai diz a respeito dele, esse meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Então veja que ele estava em vida, porém espiritualmente morto. Quando ele volta, não paga nada, recebe um abraço do perdão divino e passa a reviver nesta vida. O irmão, entretanto, se enciuma porque o pai dá coisas ao filho, e entre elas um churrasco na qual ele mata ali um cordeirinho, uma cabritinha.
E aí o mais velho disse, nunca me deste, e eu estou aqui há 30 anos dentro da igreja te servindo, sem nunca ter me desviado, nem para a direita e nem para a esquerda. É sempre aqui, ó, na linha, fingindo que estava vivo, mas estando morto. Tu nunca me deste nada, eu só sirvo, da tua parte não vem nada para mim, pai. Eu não sei quem foi capaz de agredir mais o pai, o mais novo ou o mais velho, com aquilo que disse ou quis dizer. Mas o pai responde para ele, filho, tu sempre estás comigo. Mas ele, o garoto, não percebia. Estava ocupado demais com as coisas de Deus para saber que estava com Deus. Tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Tudo que é meu te pertence. Não é necessário que eu te dê uma cabritinha, porque tudo é teu. Por isso que eu digo que falta para alguns aqui percepção de real pertencimento a Deus. O perdão de Deus é teu. O escudo da fé que procede da parte de Deus te pertence. Não tem diabo que toque na tua vida. Diabo nenhum, inferno algum tem decisão sobre qualquer coisa que venha te acontecer. O que parece obra do acaso procedeu de Deus. O que é mal coopera para o bem. E aquilo que é muito mal, de modo que eu não vejo cooperar para o bem de modo algum, é mal só até onde Deus deixou ser mal, porque, na verdade, nós pertencemos ao Senhor. E se ao final dessa história a gente morre, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E o seu nome seja louvado. Seja sempre engrandecido na tua boca e no teu coração. De todos aqueles que pertencem, de todos aqueles que são em fé. Você que está fraco, que parece que não está, Deus não precisa que você sinta para que você seja. Você é do Senhor. Trago isso debaixo de uma da experiência que tive de ver um irmãozinho querido melhorando enquanto a gente ora e de ver outro tombando enquanto a gente ora. Para dizer ao final para você, ore, siga orando. Ainda que pareça que nenhuma oração faz sentido. Siga orando ainda que você não tenha vontade, ainda que pareça que ela não passou do teto, ainda que você se perca no meio dela, ainda que você às vezes se sinta estúpido por orar, porque são tempos de céus de bronze, no Antigo Testamento assim está dito. Ele, entretanto, quer que a gente permaneça orando. Ele já sabia tudo o que ia acontecer no jardim do Getsemane na quinta, e como na sexta, então, sofreria na mão dos sacerdotes, e como seria entregue às autoridades, e como seria crucificado. Ele já sabia que depois, ao terceiro dia, ressuscitaria. Os desígnios de Deus já estavam postos para ele como certeza de futuro e destino. Entretanto, ele diz para os discípulos ao redor, os 3 que ele levou com ele para o jardim, orem.
E aí ele se afasta e vai orar e soa sangue, entra em pânico e enfrenta o diabo. E ele volta, eles estão dormindo de tristeza, mas ele diz: nem uma hora vocês podem orar, por favor, orem. A gente não sabe, então, quanto a oração daquelas pessoas era requisitada por Deus para que ele, então, vencesse aquele enfrentamento e pudesse dizer: Pai, Pai, essa é a tua vontade, eu faço a tua vontade. Passa de mim esse cálice, mas se não puder passar de mim esse cálice, seja feita a tua vontade. A gente não sabe o poder da oração. O que eu sei, concluindo, é que Apocalipse diz que lá no trono de Deus há um incensário. Está escrito que esse incensário é onde se colecionam as orações dos santos. E que numa ocasião o incensário é ligado, é aceso, e oração, e fogo. E está escrito que o anjo, então, joga aquilo lá contra a terra. Essa é, de fato, a bomba, a bomba da oração. E quando a oração dos santos explode sobre a terra, todos os acontecimentos do Apocalipse passam a se deflagrar. Esse é o poder das orações. Nenhuma oração é perdida. Continue. Continue.